noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, com muitas oportunidades aí de trabalho, de realizações, e nós estamos muito agradecidos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por mais uma oportunidade de podermos oferecer a todos vocês essa palestra virtual. Nesta noite nós teremos como palestrante um companheiro antigo da nossa casa, o querido amigo Paulo de Tarso. Muito obrigado, Paulo, que Deus ilumine, o abençoe na sua trajetória, na sua caminhada espírita e também na sua caminhada de vida aí, social, familiar, a toda a sua família, muitas bênçãos, né? Que Deus possa derramar sobre todos muita luz, porque a família é a base de sustentação de todos nós. Vamos, nesta semana, falar um pouquinho aqui nessa introdução da importância de continuarmos aí com as nossas orações, não esmorecermos, sempre que pudermos, todos os dias da semana, orarmos por esses acontecimentos no nosso planeta Terra. As nossas preces, os nossos pensamentos positivos são muito importantes para que isso possa ir diminuindo pouco a pouco e quem sabe, muito em breve, o nosso mundo volta à normalidade, esse medo que nós estamos, né, essas preocupações que vão acumulando em nossas mentes, isso pesa muito sobre todos. A doutrina nos ajuda e uma das explicações da doutrina é que a prece bem feita, de coração, com aquela vontade íntima, né, de querer o bem a alguém ou alguma coisa, e isso contribui muito para a solução de vários problemas. Então que continuemos com nossas preces, continuemos com as nossas orações. Não deixemos de fazê-la no nosso dia a dia, direcionada àquele povo que está lá em guerra, ao planeta Terra como um todo, àqueles que estão encarnados passando por dificuldades também de doenças, de dificuldades financeiras, aqueles que estão já fora do corpo físico, desencarnados, também precisam de prece. Prece é a ferramenta que nós temos hoje, porque estamos numa etapa de nossas existências de espíritos eternos que precisamos aprender a lidar com a mente, com o pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o ambiente em que estamos para que possamos ouvir a palestra da noite e posteriormente fazermos as nossas vibrações para todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, elevando os pensamentos a Ti e Te rogando a Sua proteção, Te rogando o Teu auxílio para todos nós. Permita, Senhor Jesus, que estejam em nosso meio os benfeitores espirituais, aqueles que nunca esmorecem, que nunca se cansam, trabalhando em Teu nome, para que a Terra, para que todos nós que aqui habitamos possamos nos melhorar um pouquinho, nem que seja 1 milímetro a cada dia, porque essa é a nossa tarefa, ir melhorando pouco a pouco, descobrindo em nós as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e buscando a melhora constantemente. E para isso precisamos, Senhor, desses irmãos amigos, dessas irmãs amigas, sempre do nosso lado, nos sustentando. E nesta noite, mais uma vez, que eles estejam conosco, para que possamos nos unir nesse pensamento de paz e de harmonia para toda a nossa terra. Esteja conosco, Senhor, hoje e agora, e por todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana.
Do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. André Luiz. Eu os saúdo com a paz de Deus, rogando a este Deus maravilhoso que nos permita uma boa palestra, uma boa prosa, que possamos conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus e que essa nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus possa ser-nos úteis a todos nós, para que possamos usar melhor o conhecimento que esta doutrina nos traz para servirmos melhor aqueles que nos procuram. E servir, aliás, é o tema nosso desse nosso encontro. Nós iremos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então é sobre esse assunto que nós iremos conversar um pouco nos próximos 35, 40 minutos, falando sobre esse assunto tão relevante, né, pelo próprio Cristo. Tanto é que reiteradas são as oportunidades que Jesus fala da necessidade de sermos úteis, de servirmos ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação de Allan Kardec, no seu capítulo 15, a gente tem na introdução uma dessas oportunidades em que Jesus nos fala, e eu tomo a liberdade de fazer uma breve leitura aqui para que nós possamos fazer essa introdução no nosso assunto. Capítulo 15, né? O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre a parábola do bom samaritano, mas o foco agora não é somente a parábola, mas são os outros apontamentos que o Evangelho nos traz da caridade, né? Deste assunto. O texto que pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 25, versículos de 31 a 46, traz a seguinte colocação. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso aqui é mais uma das figuras de linguagem que Jesus utiliza, né? Da metáfora, porque ele, para nós que vivíamos naquela época, ele não poderia falar de mundo espiritual, ele não poderia aprofundar demais. Ele mesmo fala que no futuro nos seria dado conhecer melhor o que ele estava propondo a falar. É lógico que algumas filosofias religiosas pegam esse assunto ao pé da letra e entendem a volta do Messias, fazendo uma separação de bons e de ruins, aqui representado por ovelhas sendo bons e bodes
sendo ruins. Mas a gente sabe que, como eu disse, é só uma figura de linguagem. Ele estava tentando explicar uma eventual separação, mas não nesse sentido, e sim daqueles que querem fazer o que é certo e seguir o caminho correto, daqueles que insistem em fazer o que é errado e seguir um caminho livre-arbítrio do erro. Então, no segundo parágrafo, então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome, me destes de comer, tive sedes e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então ele segue fazendo essa análise. Então os justos lhes responderão. Interessante esta frase, né? Os justos responderão, e não os injustos, né? Em teoria, os injustos que deveriam falar, mas eu não tive a oportunidade de seguir o caminho. E a gente faz isso, né? Quando a gente é provocado naquilo que a gente acha que está perdendo, né? Aspas nesta palavra, a gente vai atrás de, calma aí, eu quero, é igual o aluno faz com o professor, né? Que dia que foi esse teste, que dia que foi essa nota, esse ponto, você esqueceu um ponto. Então a gente provoca nisso aqui, mas quem provoca, quem corre atrás do professor, normalmente é quem ficou faltando nota porque foi negligente, quase sempre, né? Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda, né? Os bodes da história: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, né? Quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Só para contextualizar, esse é o texto que na seguida um doutor da lei pergunta o que é preciso fazer para ir para a vida eterna, e Jesus apresenta a parábola do bom samaritano. Então é nessa sequência desse texto. Se você pegar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é nessa sequência que esse texto começa a ser melhor explicado, né? Mas a essência, a nossa conversa na essência é sobre o assunto caridade, né? Esta palavra que ela representa tanto para o espiritismo, tanto para o cristianismo, ou tanto para toda e qualquer filosofia religiosa ou não que queira trabalhar a serviço do outro. Porque não precisa estar dentro de um contexto religioso para se trabalhar a caridade. Muitas instituições não religiosas exercem papéis fenomenais de ajuda, de auxílio ao próximo, sem essa amarra de um grupo religioso, ainda que tenham religiosos no meio, não é? Por que Jesus insistia tanto na caridade? Por que ele fala tanto que é preciso servir? Por que os seus apóstolos, os seus discípulos entendem isso aí? E alguns deles, como Paulo de Tarso, reverbera tanto a necessidade de ajudar. Tiago fala isso muito claro, no livro dele, capítulo 2, ele deixa muito claro que é necessário fazer a caridade do serviço. Na obra
o Espiritismo em sua mais simples expressão, Allan Kardec, ele diz: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Se nós aproveitarmos melhor os ensinamentos dos espíritos, se nós aproveitarmos os ensinamentos dos anjos do Senhor, né, dos mentores, da espiritualidade amiga, nós nos tornamos pessoas melhores sem a necessidade de que algo comprove essa fé. Então a gente não fica tão preocupado, por exemplo, com o fenômeno. Eu vejo isso muito no movimento espírita já de longa data, e isso ainda me causa um pouco de desconforto, embora hoje eu compreendo melhor o porquê disso. Mas uma casa espírita que tem uma atividade, que tem um fenômeno, e não que ela faça atividade pelo fenômeno, né? Ela faz atividade por um propósito muito bom, maravilhoso. Mas ela tendo isso, o grupo dos não espírita e dos espíritas que não se propuseram ainda a exercer a doutrina do jeito que deve, eles acorrem a essas atividades, buscando fenômeno. E eles vão ser atendidos, porque Deus é maravilhoso, Ele entende a necessidade que nós temos, o merecimento, e entrega. Às vezes entrega até no sentido de dar-nos ainda mais responsabilidade de buscar entender essa doutrina. Mas a gente busca, às vezes, o exterior e não faz uma proposta efetiva de entender o interior. O que eu estou buscando dentro da casa espírita? O que eu estou querendo efetivamente? Eu estou mais preocupado com a comunicação, porque hoje vai ter uma leitura de aura, né? O mentor X da casa espírita Y vai fazer uma leitura de aura e a casa enche. Hoje vai ter uma atividade de psicografia, a casa enche, né? Vai ter uma atividade de cura, de efeito físico, a casa enche. Hoje vai ter um grupo de estudo para a gente entender por que eu estou aqui, de onde eu vim, quais são as minhas responsabilidades, para onde eu vou. Opa, a casa já não está tão cheia mais, porque isso mexe com a transformação que todos nós deveríamos nos preocupar em fazer. Ela é de fato uma transformação interior, então aí já tem um pouco mais de dificuldade dessa casa estar cheia. Na parte do estudo, talvez nós obtivéssemos respostas, talvez não, nós teríamos respostas do que de fato é preciso fazer para ser salvo, como está no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 25, versículos 31 a 46, que eu acabei de ler aqui. Sendo salvo, o entendimento não de um céu de beatitude ou um inferno de suplício, mas o salvo de nós mesmos, esclarecer a nossa própria ignorância, entender a razão de ser, de estarmos aqui, entender as nossas dificuldades. Se não, vejamos, é preciso a gente trabalhar o Evangelho de Jesus num contexto mais amplo, né? É preciso, onde está a minha consciência, o que eu já alcancei, o que eu preciso desenvolver, como é que eu trabalho isso, né? Jesus, o Espírito mais perfeito que viveu na Terra, ele veio com essa proposta, das várias que ele tinha, né? De nos evangelizar, de nos fazermos verdadeiramente pessoas melhores, mas ele veio mostrar o tempo todo que a conquista é resultado de um plantio. Como está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a gente tem que entender que tem plantio, tem o tempo certo de fazer, e tem colheita, e tem um tempo certo de fazer, né? E Jesus, que é o Espírito mais perfeito que já pisou nesse orbe nosso, ele deixa isso muito claro. A questão do capítulo 15 do Evangelho, ele explica, Allan Kardec e a espiritualidade explica estas falas de Jesus, traz isso de uma forma mais clara, mostrando que é preciso a caridade para o progresso do espírito, né? Essa passagem que está no livro de Mateus, com esse quadro do juízo final, que não é, como a gente fala, né? Não é nada no sentido literal, ele deixa isso. Na parábola do bom samaritano, que eu falei que vem, né, a seguir, esse assunto novamente ele é abordado. Por quê? Porque na parábola do bom samaritano, ele é explicado para a gente o que é a parábola do bom samaritano, né? Ela narra a história de um homem que estava fazendo um percurso, não fala se ele estava indo a Jerusalém ou vindo de Jerusalém, isso não fica claro na parábola, não fala qual era a casta daquele homem, qual era o grupo que ele pertencia,
E ele fala que esse homem caiu em assalto, né? Foi vítima de assalto e ficou seminu. Interessante quando fala que ficou seminu, é porque tirando a roupa, reforça que não dava para reconhecer pelas vestes. Como ele não tinha condição de falar pela fala, então não dava para saber quem era aquele homem. Porque olha só que interessante. Se soubesse quem era aquele homem, talvez determinados grupos religiosos ou determinadas castas não iria socorrer mesmo. Então Jesus já, na sua história, ele tira as vestes daquele homem para deixar claro que era um corpo caído ao chão, né? E foi passando por ele um doutor da lei, um senhor doutor da lei, passou depois um levita e veio um samaritano. A história da divisão das tribos de Judá, né, entre o grupo de Jerusalém mais mais ao sul e de Samaria mais ao norte, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, essa divisão criou um atrito entre esses povos. Eles brigavam, se matavam, eles se detestavam. E aí o samaritano atende aquele homem. E Jesus pergunta para um fariseu, que é de Jerusalém, quem é a pessoa mais próxima daquele homem que estava caído ao chão. Obrigando esse judeu de Jerusalém a responder, foi o samaritano. Ele inclusive não responde, ele fala aquele que socorreu. Então nós temos uma dificuldade de exercer a caridade e a gente tem a tendência às vezes a enxergar que a caridade é uma atribuição do outro. Eu vejo às vezes também nos grupos dos quais eu faço parte, quando a gente tem as atividades das nossas casas espíritas, agora no fim do ano, por exemplo, isso é muito comum, a gente vai lá no grupo pedir ajuda, quão poucas pessoas se propõem a ajudar, né? Tem gente até que responde, fala, não, eu vou ajudar sim, claro, que isso, passa aqui, mas é só naquele momento, né? E aí você começa a correr atrás, as pessoas logo te tiram do caminho, e essa ajuda de ajudar com dinheiro para comprar uma cesta, ou de doar alguns itens, é a mais fácil. Por incrível que pareça, essa é a ajuda mais fácil, né? A gente tem outras questões para poder ajudar, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec tenta definir, né, como é que Jesus entendia a caridade. E ele fala, benevolência com todos, ser bom com todas as pessoas, né? Independente de credo, independente de origem social, independente de cor de pele, independente de, esse é do país tal, esse não é. Ser bom com todos, ser indulgente com todos. O que é indulgência? É tentar entender por que o outro agiu assim, antes de julgar. Entender que quem me ultrapassou correndo no carro poderia ter uma urgência, não é um motorista irresponsável que merece bater ou ser pego pela polícia ali na frente. Quão difícil é fazer isso, né? Entender que uma pessoa que às vezes fura uma fila, ela precisa porque ela tem uma urgência que pode ser vital e ela não tem ainda o cuidado de pedir licença e pedir para poder fazer isso. Então é entender que é mais um erro do que necessariamente uma má intenção. É ser indulgente com o outro. Mas a gente não faz isso, que a gente tem até frases prontas, sociais, né, ditos populares. Se eu fizer isso, todo mundo monta em cima. O que vai acontecer do mundo? E não sei o que, não sei o que. A gente faz muito isso, né? E esse é um convite para entender. Então, na questão 886, fala assim, ó, benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está intrínseco aí que o que eu estou fazendo para o outro, eu quero para mim também. Eu quero que sejam as pessoas indulgentes comigo, boas comigo e me perdoe dos meus erros e das minhas ofensas, né? E esclarece ainda que a caridade, segundo Jesus, não se restringe a dar alguma coisa, né? Ela abrange as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam, como eu falei, né, iguais a nós, superiores a nós, inferiores a nós, diferentes de nós, sob toda e qualquer sorte. O quão difícil é viver esse evangelho nessa dimensão, né? O quão difícil. Porque a gente precisa abrir mão do orgulho que nos lacera o coração todos os dias, do egoísmo que destrói a gente todos os dias, da vaidade exacerbada, exagerada, que acha que as coisas que são externas têm mais valor do que aquilo que é interno, que dá mais valor às coisas da matéria do que valor realmente tem às coisas do espírito. Então essa dificuldade de viver esse evangelho é um negócio muito complicado e a gente acaba sendo refém dessa situação, né? Benevolência que se exprime na boa vontade, na disposição de praticar o bem, no querer praticar o bem,
dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que eu entendo que é o bem. Às vezes, eu não vou ajudar porque eu mal dou conta de me cuidar. Eu já ouvi essa frase, eu sei que você já ouviu essa frase. Mas ela é uma frase limitante, Não é assim, né? Porque ajudar, como eu falei, não é só botar dinheiro, botar um arroz, botar um feijão. Eu ajudo quando eu não falo, e eu ajudo quando eu falo. Quando eu não falo, porque o meu falar vai ferir, vai machucar, vai macular a pessoa, eu estou ajudando. E o meu falar quando a pessoa precisa de uma frase que possa ser positiva, que possa efetivamente incentivar, que possa ajudar, que possa somar de alguma sorte para aquela situação. Então isso também é importante, né? Indulgência, né? Que é, como eu falei, a misericórdia com as imperfeições alheias. E pensando em mim, eu mereço indulgência? Não que eu vá pedir, mas que me custa entregar ao outro, né? E a gente não entrega porque, como eu citei o exemplo do carro, se o cara me passa correndo, eu já penso um monte de coisa, se eu puder, eu já ultrapasso ele, eu fecho, eu devolvo. Então eu me coloco muito pior do que ele se eventualmente ele passou por maldade. Se ele fez uma ação ruim, eu mostro que eu sou pior que ele. E se ele não fez uma ação ruim, mas ele cometeu realmente um erro em função de uma necessidade, aí que eu me mostro realmente inferior por não cuidar de vibrar coisas boas para ele, né? E a gente pode praticar essa caridade material, pode praticar essa caridade da palavra, pode praticar a caridade do apoio, pode praticar a caridade de uma prece, de uma boa intenção, de uma intercessão espiritual em favor de alguém. Então, quer pensar, né, quer exercer uma vibração positiva para a pessoa. Então, sempre tem jeito de ajudar. A caridade não está limitada, ela não está circunscrita a essa que a gente acha que é entregar alguma coisa para alguém. Como eu falei no começo, Paulo de Tarso ele fala muito da caridade ao ponto de, na sua carta à igreja em Corinto, né, aos Coríntios, no seu capítulo 13, que é aquela carta conhecida que é com o título Amor, né? O amor é forte, o amor é cuidadoso. A tradução da palavra pode ser lida também como caridade. Se você pegar Bíblias de tradução católica, algumas delas está escrito caridade, capítulo 13. E aí está assim, agora, portanto, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Algumas Bíblias, eu tenho Bíblias, né, eu faço palestra usando elas. Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, a maior delas, porém, é o amor. Na etimologia da palavra, na origem da palavra caridade e amor, ela tem a mesma origem, é a mesma palavra, vamos dizer assim. Porque, na essência, caridade é amor e amor é caridade, né? Porque como a gente trouxe, principalmente para nós aqui, ocidentais, sul-americanos talvez, mas ocidentais, caridade é a ideia de ajudar, né? E amor é a ideia de sentir. E na essência, as duas coisas é uma só. Para eu ajudar uma pessoa plenamente, antes de mais nada, eu preciso sentir plenamente. Eu tenho que estar inclinado ao exercício da ajuda, do amor. Eu tenho que estar livre de qualquer amarra física, egoística, né? Que me prenda. Eu tenho que estar pronto para poder doar. E Paulo coloca a caridade como a virtude mais importante, acima da fé. Acima da fé. E agora, praticar, né? Ele deixa claro que todos podemos, pobres, ricos, sábios, ignorantes, né? Os intelectuais, homens, mulheres, praticantes de qualquer filosofia religiosa, qualquer crença, né? A caridade é, na essência, o amor em ação. Então, a caridade é amar agindo, né? E deixando claro que o agir tem várias roupagens. Não é só o agir físico, né? Ele tem uma série de formas, né? E que essa salvação de que fala Jesus no Evangelho de Mateus. Né? Emmanuel nos diz que a salvação não é o ganhar o reino dos céus, é libertarmos-nos dos compromissos e regularizarmos os nossos débitos. Então não é pensar em céu, é pensar para dentro. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? É libertar das imperfeições, que nos leva à necessidade de encarnar e reencarnar e desencarnar e reencarnar em mundos materiais densos como é o planeta Terra, né? A salvação não depende da fé religiosa, mas da fé praticada. Isso que fala Tiago.
Tiago fala isso, né? Se você pegar o livro de Tiago, no seu capítulo 2, ele fala: me mostra a tua caridade sem as obras e a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então ele fala assim: a minha fé eu vivencio exercitando a caridade. E aí a gente pensa que do tanto de pessoas não religiosas que são extremamente caridosas e extremamente espiritualizadas, né? Por quê? Porque enquanto a gente está discutindo quem está certo, quem está errado, qual é a melhor forma de entender o mundo espiritual, o nascer, o viver e o morrer, as pessoas não estão preocupadas com isso, elas simplesmente levantam e vai lá e faz. E a gente às vezes discute, não faz absolutamente nada ou faz muito pouco diante do que deveríamos fazer, principalmente porque sabemos que temos que fazer. Olha que diferença, né? É interessante a gente pensar isso. O Espiritismo não se coloca como o único caminho para salvar, né? Ou para levar para essa salvação. Claro que não, né? Ele deixa claro que é preciso seguir Jesus. Jesus é o mestre, né? Jesus é o Senhor dos senhores. Se a gente seguir Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Deus, nosso Pai maior, senão por mim. Então tem que passar por ele, né? Nós pegamos muitos líderes, aspas nesta palavra, líderes religiosos aí que estão cobrando, né, esse acesso ao céu. E deixando claro que, como diz um meme, né, eles são o pedágio. O caminho é Jesus, mas o pedágio é eles. Não são, gente. E a gente está, aí nós estamos numa fé cega, né, numa fé sem obra, porque aceitei Jesus, né? Estou dizendo Senhor, Senhor. Jesus deixa isso claro no Evangelho: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor chegarão ao reino dos céus. Novamente, é uma figura de linguagem esse acesso ao céu, né? No livro O Evangelho e as Leis Morais, deixa claro que a salvação ela é individual, cada um segundo as suas obras, né? Essa salvação, esse desencarnar melhor e voltar para a encarnação sem tantos débitos, é de cunho individual. Eu preciso trabalhar isso na minha individualidade. Divaldo Pereira Franco, né, no seu livro Terapêutica de Emergência, nos traz uma mensagem de Eurípides Barçanufo: Jesus e a beneficência, né? E a beneficência representando as mãos de Jesus em forma de conchas de amor, né? Por quê? Porque é o jeito de trazer-nos para dentro. Fazer o bem é nos aconchegarmos nas mãos de Jesus. Então é a gente entender isso, né? É uma beneficência que ama, uma beneficência que instrui, uma beneficência que liberta, né? Beneficência é luz das almas, está nesse livro, né? Então a gente tem que entender isso. No livro A Religião dos Espíritos, Emmanuel diz o seguinte: o obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe tudo, sua sacrossanta vontade. Olha só, que colocação profunda, como sempre são as colocações de Emmanuel, né? O obreiro do Senhor. Então, todos nós que nos propomos, que nos propusermos em algum momento a trabalhar o Evangelho de Jesus, ou trabalhar com o Evangelho de Jesus, a serviço do Evangelho de Jesus, temos que entender, né? Somos obreiros do Senhor? Somos encarnados ou somos desencarnados, né? Em qual área que nós nos propusermos a atuar? Aí vem uma colocação: todas as áreas são importantes, né? Às vezes a gente fica preocupado com, eu queria trabalhar com a mediunidade ostensiva, e dentro da mediunidade a gente fica fazendo escolhas, né? Quem já fez curso de médiuns, de mediunidade, estudo de mediunidade, eu tive a oportunidade de fazer lá na Federação Espírita por 2 anos, a gente via num primeiro momento a preocupação nossa em desenvolver essa ou aquela mediunidade, né? E todos os trabalhos são maravilhosos. Às vezes eu não tenho mediunidade ostensiva, às vezes eu tenho, mas não foi desenvolvido naquele momento. Mas quais são as outras várias atividades que podem ser desenvolvidas dentro da seara cristã, não só da seara espírita? Em que eu posso me colocar para poder servir o outro? Em que momento eu posso me localizar?
Então é alguma coisa para a gente pensar, para a gente raciocinar e para agir, né? Eu falei um exemplo agorinha. Enquanto às vezes nós estamos tentando discutir a parte formal, a parte acadêmica do processo, a pessoa levanta, vai lá e serve. Quando você vai pegar verdura no Ceasa para sopa, você percebe muitos grupos religiosos. Tem os espíritas, tem os católicos, tem os evangélicos, mas tem gente que não é de grupo religioso nenhum e está servindo, às vezes melhor do que nós. Está lá pedindo doação para a sua instituição, está indo fazer a sopa, está servindo alimento, está doando cesta, está vivendo o evangelho de Jesus sem estar refém de um grupo. Não é que isso é ruim, gente, mas tem gente que não nasceu para isso. Não gosta, não despertou para esse trabalho em grupo. E amém, amém. O Evangelho, o Livro dos Espíritos fala que é melhor viver em grupo, porque em grupo que a gente se experimenta e evolui. Mas tem gente que não foi para essa seara, esse momento reencarnatório, né? Então tá preso nisso aí, né? Então nessa hora que a gente tem que entender, somos obreiros do Senhor, e qual senda, o campo de trabalho que nós estamos nos propondo a fazer. E aí Emmanuel fala, né? Segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo. Não é o ajudar, o servir, o fazer a caridade, não é um salvo-conduto de que todo mundo vai nos receber bem, né? Eu citei o exemplo da sopa, não é incomum casos que a gente entrega a sopa, que deu um trabalho danado para poder fazer, e a pessoa não quer porque não tem carne, joga fora, joga na gente, joga mesmo, ataca. Não é incomum, porque quem recebe nem sempre, por exemplo, é o pessoal do hospital, que é mais equilibrado. Mas quando você faz a entrega na rua para os nossos irmãos dependentes químicos, eles estão sob efeito de drogas psicotrópicas e não raro eles se perdem na própria inconsciência, na própria insanidade, né? E nos atacam. E aí, você vai devolver? Ainda que o lado humano dê vontade de ir lá e jogar de volta, né? Não é isso. Ali a gente precisa perdoar e servir. Porque o Jesus fala que os sãos não têm necessidade de médico. E aqueles irmãos, como nós, que também somos doentes, eles talvez estão num nível diferente de doença, né? Desta doença que nos traz ao mundo físico num processo de avançar. E Emmanuel fala, perdoando e servindo para cumprir-lhe em tudo sua sacrossanta vontade, a vontade de Jesus, que somos obreiros dele. Então a gente precisa entender isso. Mais à frente, né, no mesmo livro, que é o Religião dos Espíritos, né, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência. Tão difícil de ser vivido, né? Tão fácil de ser falado. Trabalhar a humildade, trabalhar a bondade. Esperança e otimismo. Tão difícil de ser vivido. Por exemplo, a gente vive um mundo, no momento em que eu estou gravando essa nossa conversa, a gente está vivendo, talvez para quem for ouvir daqui a um tempo, um momento de algumas guerras, né? Existem centenas de guerras no mundo. A gente acha que tem 2 nesse momento, que é a questão Israel versus Hamas, né? Ou Hamas, e Ucrânia versus União Soviética, aliás, Rússia versus União Soviética. Não são só essas não, infelizmente, né? Além dessas, tem uma se desenhando aqui do lado, aqui na América do Sul, entre Venezuela e Guiana. Fora as outras tantas que tem pelo mundo. Eu vi um material que fala sobre isso, eu fiquei estarrecido, né? E a gente vai ficar livre dessas guerras? Bom, o Livro dos Espíritos fala que sim. Quando? Quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Qual o caminho para nos tornarmos pessoas melhores? Conhecendo-nos a nós mesmos e entendendo que a gente não precisa muito para poder viver e viver bem e servir o Cristo, né? Perdoando, tendo desinteresse, sendo bons, sendo tolerantes, exercendo a caridade e o amor, né? Só assim o espírito vai caminhar para frente. E isso não são palavras minhas, isso são palavras de Emmanuel, em Religião dos Espíritos, na psicografia de Chico Xavier. Aspas, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência.
esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E, somente através dele, o espírito caminha na senda de ascensão em harmonia com as leis de Deus. Então só existe possibilidade da gente caminhar se nós entendermos a dinâmica desse processo, né? Entender que é preciso viver a caridade, né? Que é uma fora da caridade não a salvação, é uma palavra muito recorrente, né? No nosso movimento, no movimento espírita. Mas os ensinamentos, né? Caridade, amor, servir ao próximo, essa não, essa a gente pegou emprestado do Mestre Jesus, né? É ele que fala o tempo todo sobre isso, é ele que deixa claro que a gente precisa experimentar a caridade, né? Isso é muito importante para a gente. Kardec diz assim, né? A caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, como nós já falamos, né? Toda palavra e toda ação contrária à caridade não pode ser, como dizeis com muita propriedade, né? Inspiradas por Satã. Não, não é isso, né? É que a gente não tem essa figura. Mas se eu distancio da caridade, eu me aproximo de espíritos menos felizes e eu posso, às vezes, começar a vibrar com esse grupo de espíritos e achar que isso é absolutamente normal, né? O texto de Mateus, no capítulo 22 também, quando Jesus apresenta qual o maior mandamento, também fala de servir, né? Os fariseus, aquela história, tendo sabido que ele fizera calar a boca aos saduceus, pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amar o Senhor vosso Deus e amar ao próximo, né? Amar e servir, né? Amar e servir. Então não tem como amar, a essência da palavra eu já falei, amor e caridade são muito parecidas, e não tem como a gente amar e não servir, né? Mais à frente, Kardec tem uma fala dele, muito clara novamente, para poder falar da importância do seu entendimento de deixar para nós, encarnados, a necessidade de vivermos a caridade. Olha só, que está no capítulo 15, né? Caridade e humildade, tal é a única estrada da salvação. Única. É um sentido de totalitarismo. Caridade e humildade. Então, servir e não achar que a gente é o centro das coisas. Falaram de mim, né? Não me agradeceram, são ingratos, entendeu? Me ofenderam, me machucaram. Não achar que é tudo contra mim. É tentar abstrair de alguns sentimentos que a gente carrega arraigados em nós mesmos. Caridade e humildade, tal é a única estrada da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Ame a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação, né? E tem uma questão que às vezes as pessoas pensam que tem uma frase, né? Que essa fora da caridade que foi cunhada como uma frase da doutrina, mas tem a fora da igreja não há salvação. E Kardec, né, através da espiritualidade, deixa claro que não tem essa necessidade, né? No livro O que é o Espiritismo, de 1859, tem um diálogo com o padre, né? E aí, por quê? Porque esse diálogo com o padre, esse diálogo com o cético é que vai mostrando a força da doutrina espírita e o tanto que ela tem raízes fortes, né? Aí Allan Kardec, ele conversando com o padre, ele fala, né? Se esta crença, né, a doutrina espírita, fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram possibilidade de possuí-la?
bem como daqueles que durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la. Poderá Deus fechar as portas do futuro para eles? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom, não faz a sorte futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade destes. Eles não pregam que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim como Cristo disse, fora da caridade não há salvação. Então é o tempo todo falando que não é a religião a salvação, né? É talvez a religiosidade, que é viver a religião, né? Viver na essência. E reforço, já falando no começo da nossa conversa, para encerrar, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pergunta que está em O Livro dos Espíritos, questão 886. Resposta, já falada: benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que nós sejamos bons para com todos, indistintamente. Tá? A sogra, difícil, o esposo complicado, o ex-esposo, a ex-esposa complicada, o governante que não é do meu partido, né? Que todo indistintamente, o dirigente da casa espírita, o grupo de trabalhadores da casa que pensam diferente de mim, compaixão para com as imperfeições dos outros, quaisquer que sejam esses outros, e sempre, sempre, sempre perdão das ofensas. Aprender, viver, trabalhar perdoando o outro. O outro merece o nosso amor e nossa caridade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, que possamos nos tornar cada vez mais caridosos em Cristo Jesus. Fraternalmente. Um abraço. Boa noite, meus irmãos. Como vamos passando? Prontos para finalizarmos com o passe à distância, a energização e a fluidificação da água. Então vamos asserenando os nossos corações, vamos mentalizando a figura amada do Mestre Jesus, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração e respirando lentamente. Amado Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos pelo dom da vida, por essa oportunidade maravilhosa de conhecermos o teu Evangelho, os teus ensinamentos. E agradecer também pela força, a fé e a coragem que o Senhor nos tem enviado. Mestre querido, nós te pedimos um olhar amoroso para o nosso planeta, passando por essa fase final de transição planetária, com muitas mudanças climáticas, muitos reveses da natureza, muitos conflitos, guerras, muitas perseguições políticas, religiosas. Tem piedade do nosso planeta, Senhor. Tem misericórdia do sofrimento da população. E ilumina cada pessoa para que possam atravessar esse período da melhor maneira que seja possível. Senhor, olha também para o Brasil tão necessitado, para os brasileiros, para essa pátria do Evangelho, para que possamos ter paz em todo o nosso planeta e no nosso país. Ilumina a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, toda a equipe espiritual sob o comando do nosso querido irmão Cornélio e toda a equipe de encarnados, os nossos trabalhadores,
Ilumina todos os nossos seguidores virtuais, os frequentadores. Enfim, Senhor, ilumina todos que estejam ligados à nossa casa de oração e a tantas outras casas de oração, templos, igrejas, para que os seus seguidores, independentemente do segmento, da religião, possam sempre receber a tua fortaleza para ultrapassar as dificuldades. Mestre, leva o nosso pedido ao Pai Celestial, para que todos nós possamos ter coragem, possamos ter fé e esperança em dias melhores. Ilumina os nossos familiares, visita o nosso lar, traz a paz, a união e o amor no seio da nossa família, para dentro do nosso lar. Mestre, olha para as nossas crianças, nossos jovens, para que também eles possam se interessar pelos ensinamentos de Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, visita os enfermos, os sofredores, aqueles que estão passando por dificuldades imensas, os nossos irmãos que estão passando por provas e expiações, por grandes atribulações, para que possam encontrar a fortaleza, a força cada vez maior. Mestre querido, olha para cada um de nós que temos nos esforçado em nos modificar intimamente. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender a controlar as nossas más características, para que possamos ter muito amor em nosso coração, para que possamos perdoar verdadeiramente os nossos inimigos. E que possamos a cada dia ter o Senhor mais próximo do nosso coração. Mestre amado, fortalece a todos que estão se sentindo desanimados, tristes, deprimidos, especialmente aqueles que não veem mais um motivo para continuar a sua caminhada. Leva a fé e a esperança a esses corações tão sofridos. Ilumina toda a humanidade. Olha pelos nossos queridos animais, os nossos pets, e por todas as criaturas que o Senhor criou. Senhor, nosso Pai, Mestre querido, que nós possamos aprender a orar e vigiar cada dia mais. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Espero que todos tenham conseguido sentir as energias nesse passe à distância. E que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vocês, por toda a eternidade. Que assim seja.